Nesse vídeo vamos entender exatamente o que é a desregulação emocional e por que ela é tão comum, né, nas pessoas com TDAH. E aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental. Então a gente vai entender o que é a desregulação emocional. A desregulação emocional é uma dificuldade de identificar, lidar e expressar as emoções dentro do contexto, né? Então de uma forma adequada, dentro do contexto que eu tô vivendo, tá? Todos nós vamos ter maneiras de lidar com as nossas emoções. O que acaba acontecendo? Algumas pessoas conseguem lidar com as emoções de uma maneira adequada, apropriada para o ambiente, consegue regular de forma adaptativa e outras não, tá? Então eu vou dar exemplos pra gente se entender. Então, por exemplo, estou com uma situação que eu estou sentindo muita raiva e eu estou no meu ambiente de trabalho. Então, no ambiente de trabalho, é esperado que eu consiga lidar com essa emoção de uma maneira adequada que não prejudique, por exemplo, a minha carreira profissional. Eu vou ter que lidar com ela ali dentro do que é esperado num ambiente profissional, tá? Então, eu consigo controlar e às vezes a pessoa até consegue controlar naquele momento. Então, eu tô com muita raiva, a minha vontade era dar um soco na mesa, xingar o meu colega ou a pessoa que ali eu tive uma dificuldade, eu consigo controlar, só que eu vou lidar com aquela emoção a hora que eu sair do meu trabalho de uma maneira adaptativa ou desadaptativa. Por exemplo, eu posso sair e querer usar a bebida alcoólica, por exemplo, para me acalmar, para lidar com aquela emoção. Eu consigo lidar com a emoção, mas essa é uma forma desadaptativa de lidar com essa emoção. Por quê? Eu vou criar outros problemas para mim, eu vou ter outros prejuízos. Como seria uma forma adaptativa, por exemplo? Eu vou sair dali com muita raiva e eu vou fazer atividade física para me expressar, eu vou fazer uma luta, eu tenho alguém que eu consiga conversar, eu vou chegar em casa, conversar com meu parceiro, com minha parceira, e aí eu consigo expressar aquilo e me acalmar, e lidar bem com aquela situação, tá? Então a desregulação emocional é essa dificuldade então que eu tenho de lidar, identificar e responder àquela situação. Então envolve tudo isso. Eu consigo perceber, porque às vezes a gente nem consegue perceber que estava com tanta raiva, por exemplo, e aí tem uma ação inadequada, ou nem consegue perceber exatamente o que eu tô sentindo, eu saio do trabalho com mal-estar e eu já penso, eu preciso de beber alguma coisa para eu relaxar, sem ter tanta clareza do que estava me fazendo mal. Então eu consegui identificar e agir da melhor forma naquele momento e depois também lidando com essa emoção. Por que a pessoa com TDAH vai ter uma dificuldade maior em lidar com essa desregulação emocional? Justamente pelo funcionamento da pessoa com TDAH. Então ela vai ter déficit ali no sistema dopaminérgico, nos sistemas relacionados à noradrenalina. Então a pessoa com TDAH, ela vai ter uma dificuldade maior mesmo em lidar com esse momento aí de dificuldade de controle das emoções, tá? Porque a gente já sabe que a pessoa com TDAH, ela pode ter uma hiperreatividade emocional, ela vai lidar com as emoções de uma forma um pouco mais exagerada. Então ela vai ter uma dificuldade maior em lidar com essas emoções, logo ela vai ter respostas mais inadequadas, ou ela vai ter mais dificuldade de ter uma resposta adequada àquela situação. Ela também vai apresentar uma dificuldade para modular as emoções. Então para ela vai ser mais difícil voltar para aquele momento de tranquilidade, esfriar a cabeça, voltar para aquele estado emocional anterior àquela situação. Ela vai ter uma dificuldade maior em função da impulsividade também. Então, ela vai ter mais dificuldade em controlar os impulsos, né, relacionados àquelas emoções. Ela pode ter uma dificuldade maior ali em controlar aquela emoção, aquela reação, tá? Então, a própria impulsividade vai trazer um prejuízo também nessa questão, né, na dificuldade em lidar com as emoções e reagir às emoções. Então ela pode passar de estados de humor ali frequente durante um dia, por exemplo, tá? Então essa oscilação também está mais presente na pessoa com TDAH. Então durante o dia eu apresento um humor mais positivo, com mais energia, e de repente a energia vai diminuindo ao longo do dia, então de repente eu vou apresentando um humor mais deprimido. Essas oscilações são mais frequentes na pessoa com TDAH. Então esses 4 aspectos, eles vão fazer com que a pessoa com TDAH tenha uma dificuldade maior em lidar com as emoções, porque a desregulação emocional ela pode se dar com qualquer pessoa, e a gente vai perceber isso. As pessoas de um modo geral podem ter dificuldades em lidar com algumas emoções específicas,
específicas, com algumas situações específicas, e isso pode acontecer. Eu sou a Lara de Almeida, sou psicóloga, doutora, e é muito comum acontecer. A questão que acontece com a pessoa com TDAH é que a gente tem uma frequência maior, isso é mais comum, isso é bem comum, e a gente tem essas explicações. Então, o próprio funcionamento neuroquímico, né, relacionado a esses neurotransmissores fazem com que a pessoa com TDAH tenha uma dificuldade ainda maior em lidar com as suas emoções no dia a dia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Se você tiver sugestões de vídeo, comenta aqui comigo também.